Bom, meu nome é Felipe Colombo, eu sou natural de Criciúma, Santa Catarina, tenho 35 anos, sou casado, pai de 2 meninos, nas horas vagas sou triatleta amador. Eu sou formado também em administração de empresas com ênfase em marketing, tenho pós-graduação em filosofia clínica, um MBA que eu cursei nos Estados Unidos, China e Dubai e também certificação pelo IBGC como conselheiro profissional. Atualmente estou como CEO, diretor-presidente da Anjo Tintas. Cara, a minha história com a Anjo, ela meio que se confunde, porque o meu pai fundou a Anjo no dia que eu nasci. Ele deu a notícia para minha mãe, ela estava no hospital, foi no dia 27 de fevereiro de 86, quando eu nasci. E ele deu a notícia para ela que ele tinha se desligado da loja de tintas que ele trabalhava como vendedor, como balconista, e aí ele comprou uma fábrica de tintas falida que acabou se tornando a Anjo Tintas. Então a minha história de vida e a Anjo, ela tá meio entrelaçada, assim. Eu cresci, eu passava a minha infância dentro da fábrica, que era atrás da garagem da nossa casa, e depois ela foi crescendo, a gente começou com produtos para a linha automotiva, depois entramos na linha de tintas residenciais, tintas industriais e tintas para embalagens plásticas flexíveis. E aí, quando eu cheguei na adolescência, mais ou menos com 14 anos, eu participei de uma palestra que meu pai estava dando e lá eu decidi que eu queria ser empresário. Só que desde o momento que eu decidi ser empresário até chegar a ser empresário, foi um caminho extenso de aprendizado, uma jornada muito dolorida, mas muito prazerosa depois que a gente olha para trás e vê tudo que passou. Eu comecei oficialmente a trabalhar na Anjo em 2004, de 2003 para 2004, quando eu terminei o colégio, e de lá para cá eu fui passando, entrei como trainee, passei por todos os setores lá dentro, desde produção, expedição, carga e descarga, estoquista, passei nos laboratórios, em todas as áreas administrativas, até que aos 27 anos, depois de voltar do MBA, acabei assumindo a diretoria de marketing e inovação, e um ano depois assumir a presidência da empresa. Ser filho de pai empreendedor, quem é filho de pai empreendedor sabe que durante uma boa parte da infância tu não tem o pai presente. O pai e a mãe estão viajando e trabalhando e querendo fazer o negócio acontecer, principalmente em empresas que estão começando, como foi o caso da Anjo Tintas. Na minha infância, eu não tinha o pai presente durante a semana, mas durante os finais de semana ele voltava para casa e aí a gente brincava, jogava futebol, era muito bacana. Então eu aprendi desde cedo a valorizar muito o tempo que eu tinha disponíveis com meus pais. A nossa relação familiar é muito boa. Até hoje, meu pai, minha mãe, meu irmão, que também atua na empresa. E eu lembro exatamente o dia que eu decidi que eu queria ser empresário. Foi com 14 anos, quando eu participei de uma palestra que meu pai estava dando para os estudantes de administração de uma faculdade lá de Criciúma. E eu olhei ele e eu falei, cara, eu quero ser isso aí. Eu nem sabia o que era isso aí, mas eu queria ser aquilo ali. Então, daquele dia em diante, eu comecei a me preparar para um dia se tornar o que o meu pai era naquele momento, que era um empresário e era um líder que eu admirava. Meu pai nós sempre fomos muito amigos e quando começamos a trabalhar, nossa relação profissional sempre foi muito boa. Cara, o momento da sucessão foi muito legal, o dia da sucessão foi fantástico, né? Fizemos a sucessão, eu li o meu discurso de sucessão lá na frente de todos os profissionais da empresa. Foi muito bacana. Agora, no dia seguinte, que eu sentei na cadeira de CEO e não tinha mais a figura do meu pai lá do lado, aí o bicho pegou. Aí foi complicado. Foram uns 2 anos muito, muito difíceis, muito duros para mim, até porque a empresa estava passando por um momento não muito bom, com resultados não muito bons, e a gente precisou tomar uma série de medidas para que o resultado acontecesse. Mas, sem dúvida nenhuma, de todos os desafios que eu tenho lá no meu dia a dia como CEO, cara, tem desafio de estratégia, desafios de operações, desafios de lidar com os clientes, mas o maior de todos, sem sombra de dúvida, é gestão de pessoas. Como é que tu faz uma gestão de pessoas em que tu tá gerindo seres humanos, cada um com sua característica diferente, como é que você consegue colocar essa pessoa no lugar certo para que ela consiga desempenhar o que ela faz da melhor maneira possível e que ela se sinta feliz fazendo isso. Então, é um quebra-cabeça que é preciso montar, não com uma nem com duas, mas hoje a gente está com 450 profissionais. Então, é algo muito difícil. Cada pessoa é única, cada pessoa é diferente e elas merecem ser tratadas como diferentes. Então, sem dúvida nenhuma, o maior desafio que eu tenho na Anjo é a gestão de pessoas e tive diversas grandes decisões nesse sentido que acabaram
drivando a empresa para um caminho que, ainda bem, foi um caminho bacana e que deu muito sucesso. Cara, nunca pensei em desistir. Nunca pensei em desistir. Acho que desistir nunca foi uma opção, né? Momentos bons, muitos. Momentos ruins, muitos também. Mas eu acho que a grande característica de um líder de sucesso, não só empresarial, mas um líder em qualquer área, é a resiliência. É levar porrada, cair no chão e saber que no outro dia tem que levantar a cabeça, sacudir a poeira, ir para frente, fazer diferente e fazer acontecer. Então, já tive muitos momentos ruins, muito mesmo, desde incêndios, que tivemos incêndios no nosso Parque Fabril. No meu segundo ano como presidente, dois diretores pediram as contas da empresa. Foram desafios assim que me estressaram muito, que me derrubaram por algum momento, mas eu tive a capacidade e a ajuda de muitas pessoas do nosso time lá da Anjo para que conseguisse dar a volta por cima e fazer acontecer, porque é isso aí, cara, na vida de empresário é isso aí, é porrada o tempo todo, é percalços, é pedra no meio do caminho, a gente tem que cair, se levantar e ir para frente. Então, resiliência é a principal característica de um líder de sucesso hoje em dia. Cara, eu sou um entusiasta do esporte. Eu pratico esporte desde que eu me lembro, assim. Eu jogo futebol desde que eu comecei a andar. Cheguei a tentar carreira de jogador profissional. Eu já fiz quase todos os tipos de esporte, cara. Futebol, futsal, basquete. Mesmo sendo baixinho, né, com 1,71 m, já fiz basquete, vôlei, wakeboard, surf, skate, saltei de paraquedas, já fiz motocross, cara, já fiz de tudo. Não tem limite. Esporte é muito bom. E o esporte, e principalmente o esporte de alta performance, o esporte de estratégia como o triatlon, é algo que me ajuda muito no meu dia a dia, porque o esporte te ensina a trabalhar em equipe, o esporte te ensina a ter foco, o esporte te ensina a disciplina, o esporte te ensina resiliência, o esporte te ensina criatividade. Cara, tem diversas características do esporte que é possível levar para o mundo corporativo e que vai fazer com que te ajude no dia a dia. Pelo menos me ajuda muito, além de ser uma válvula de escape, né? Uma válvula de alívio da pressão do dia a dia. Então, a minha família, meus amigos, a minha esposa sabe que quando eu chego da Anjo assim, num dia estressante, eu chego em casa, já boto a roupa e saio para uma corrida, ou vou pedalar, ou vou nadar, ou vou para academia. O triatlon me ajuda, além de todas essas características que o esporte acaba trazendo para a gente como ser humano, como empresário, o esporte também nos ajuda muito, me ajuda muito no alívio do estresse do dia a dia corporativo. Eu tenho muitos medos. Depois que eu fui pai, meus medos aumentaram ainda mais, né? Porque, se acontecer alguma coisa e eu não ver meus filhos crescer, pelo amor de Deus, não quero que isso aconteça nunca. O medo, ele é um aliado muito importante na evolução de qualquer pessoa. O medo, ele é um aliado na evolução pessoal, profissional. Vou contar uma história. Imagina uma pessoa que começou a dirigir hoje e essa pessoa precisa pegar o carro e fazer uma viagem longa, pegar a autoestrada. Se essa pessoa, sem experiência na direção, pegar o carro e ir para a estrada com tudo, sem medo, tem uma grande chance dessa pessoa se acidentar ou fazer alguma loucura que poderá até tirar uma vida. Se eu não tiver medo de cobra e ir lá botar a mão numa cobra, ela vai me picar, pode dar problema. Então o medo, ele é um aliado muito grande na questão de sobrevivência. Ele é intrínseco da mente humana, é intrínseco do ser humano. Acho que todo mundo tem medo, né? As pessoas corajosas não são as pessoas que não têm medo, mas sim as pessoas que seguem adiante apesar do medo. Então eu tenho muitos medos, mas o medo, ele não pode ser algo que te paralisa. Então quando acontecer uma situação que você está com medo, você tem que saber qual é o limite daquele medo. E em alguns momentos você tem que enfrentar aquele medo. Se não é um medo que tá ali para tirar a tua vida, é claro, vou me jogar num penhasco sem paraquedas, sem nada, aí é loucura, né? Não é um risco calculado. Tem muitos medos que estão ali para preservar a nossa integridade física, a nossa integridade mental, a nossa família, mas o medo, ele se torna ruim quando não consegue superar ele. Cara, a forma que eu lido com medo é me preparando muito para as situações. Eu sou um cara que eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de dar entrevista como essa, tenho vergonha. Agora, eu me preparo muito antes, eu faço uma série de respirações, eu penso no que eu vou falar antes, então isso acaba ajudando a tirar um pouco desse nervosismo, um pouco desse medo e faça com que eu não trave diante de algumas situações
que poderiam me prejudicar. Então é muito disso, preparação, concentração, e às vezes, se tá com medo, vai com medo mesmo. Eu tenho muitos sonhos mesmo, mas eu acredito que o meu maior sonho é ver a minha família continuar junta e unida até eu morrer, sei lá, porque a família é a base de tudo, né? A família é a base de tudo. Eu amo a minha família, amo a minha esposa, amo meus filhos, amo meus pais, meu irmão, minha cunhada. Cara, eu gosto de todo mundo. A família é demais. É um porto seguro que faz com que a gente trabalhe, que faz com que eu trabalhe e tenha mais motivação a cada dia para ir trabalhar e dar o meu melhor e fazer com que a empresa consiga crescer cada vez mais e colaborar com a vida de muita gente, que eu sei que o empreendedorismo ele impacta a vida de muita gente, ele muda a vida de muita gente, eu acredito muito nisso. Essa motivação que a minha família me dá, esse suporte que a família me dá, faz com que eu tenha essa vontade de trabalhar e dar o meu melhor para poder impactar o máximo de vidas e ajudar o nosso país aí a evoluir cada vez mais. O Gestão 4.0 foi um dos, eu vou falar assim, cara, foi um dos melhores cursos que eu já fiz na minha vida, assim, sem puxação de saco mesmo, assim, foi verdade. Eu aprendi nesses 2 dias e meio da imersão, mais do que eu aprendi em muitos cursos de longa data. E após o G4, a imersão, cara, começou o G4 Club, e aí quando o Tony me convidou para vir pro G4 Club, ele falou assim, cara, o G4 Club vai ser legal, e vai ter um monte de conexões, e tu vai fazer negócio, e tem aulas com professores. Eu falei, cara, legal, não sei se vai ser isso tudo aí, mas eu vou lá para ver. E, cara, foi isso tudo e muito mais. O G4 Class, bom, estamos no 3º encontro aqui e eu posso garantir que é uma das melhores experiências. O cargo de CEO, de diretor do C-Level é um cargo muito solitário. Bom, a gente vinha conversando isso no caminho, né, Rodrigo? E tá aqui, poder compartilhar as experiências com outros empresários, outros CEOs, outros founders, é muito bom, porque a gente começa a ver que os problemas que nós temos na nossa empresa, muitos outros já tiveram esse problema e já resolveram, então isso encurta muito o caminho. Aprender com os erros e acertos dos outros é muito melhor, muito menos dolorido e muito mais barato. E além disso, toda essa integração, o bate-papo, as risadas, as brincadeiras com essa turma aqui é bom demais. Só tenho a agradecer ao G4, tanto a imersão quanto o clube, porque realmente foi um divisor de água na minha história de vida.